Ô Tati, olá, a paz do Senhor. Tô gravando essa aula, né? Ela vai ser praticamente especificamente para você, né? Para você assistir aí, para você estar concluindo, né? A matéria do livro de Teologia Sistemática, né? Que é esse livro aqui, tá? Esse é o nosso livro de Teologia Sistemática. Nós vamos falar lá na página 167, né? No capítulo 9, nós vamos falar sobre Cristo. Essa é a matéria que eu estou aplicando. E logo depois que nós terminarmos essa, vamos dar continuidade aí ao restante do livro, antes de fecharmos essas aulas. Então eu vou, em pouco tempo aqui, pretendo te dar essa aula em meia hora, né? Eu vou falar resumidamente, né? Para que você possa entender, né? E fazer também o trabalho que eu já passei. Mas fica tranquilo que aqui mesmo só vai depender de você ler a matéria. Mas já te adiantando, Teologia Sistemática é um livro de uma matéria bem entendida, pois ela é bem extensa em explicação. Por isso que é importante nós lermos esse livro todo quando fazemos seminário. Eu já li esse livro algumas vezes, umas duas ou três vezes. É um livro muito bom e nos ensina principalmente a respeito de Cristo. Amém? Então vamos lá. Você falou que seu livro aí é PDF, né? Então você vai abrir aí na página 167, no capítulo 9, que fala sobre Cristo. Logo aí no primeiro parágrafo, está escrito assim, ó. Cristologia é o estudo que trata da pessoa e da obra de Cristo. É um dos principais temas da teologia. Trata daquilo que é mais central e distintivo no cristianismo, Jesus Cristo. Além disso, a cristologia prepara o nosso entendimento para o estudo da grande doutrina da redenção e da consumação escatológica. Se eu perguntar para você o que significa a palavra cristologia, logo aqui no primeiro capítulo do livro já vai estar escrito essa questão, o que significa, porque cristologia vai falar da sua obra, da preparação para a sua vinda, vai falar também dos seus ministérios, do seu ministério, e vai falar também da parte escatológica, que é da sua vinda. Amém? O segundo parágrafo do livro diz assim, na página 167. O nosso propósito nesse estudo é aprofundar nosso entendimento acerca de Jesus Cristo e sua obra redentora. Assim, fundamentar biblicamente a nossa fé e a nossa esperança. Então, quando nós estudamos sobre Cristo, é para nos aprofundar em conhecer o nosso Salvador. Essa matéria, Cristologia, ela é uma matéria que vai desvendar todas as nossas dúvidas a respeito de Cristo. Jesus é Deus? Cristo é Deus? Como assim? Ele é Deus se Deus Pai está no céu? Vai desvendar tudo isso, vai desvendar os ofícios de Cristo, enfim, várias coisas. Mas vamos lá, vamos correr que tem muita matéria e a maioria aqui vai ficar para você ler em casa. Vamos para a página 168, que vai falar da preparação de Cristo, da preparação para a vinda do Salvador. Aí a página 168, no segundo parágrafo aí, está escrito assim, a preparação na história de Israel. Houve toda uma preparação para que Cristo viesse nos salvar. A Bíblia nos relata Cristo desde o início dela, desde lá do Antigo Testamento, desde o primeiro livro da Bíblia, que toda a Bíblia ela vem ali numa preparação anunciando Jesus, desde Gênesis. Se nós pegarmos um dicionário ou um manual bíblico, Cristo é citado em todos os livros bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Não há um livro na Bíblia que não fale a respeito de Jesus. Então houve toda ali uma preparação. Aí na página 168, está nos explicando como ocorreu essa preparação. Olha só, página 168.
A preparação na história de Israel. Essa preparação está descrita no Antigo Testamento. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis informam sobre a necessidade de um Salvador. A humanidade, criada perfeita por Deus, caiu no pecado e, por isto, ficou sujeita à maldição, carecendo de um Salvador. Gênesis 3, né? Lá em Gênesis 3,15, né, está escrito que Deus fala que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, já falando de Jesus. O pecado foi se alastrando na terra e chegou a ponto de Deus ver que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Então, lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 5, né, Deus viu a maldade, né, no mundo aí, né? Então, Deus anunciou seu juízo em forma de um dilúvio para exterminar da face da terra o homem que havia criado. Contudo, Deus ofereceu a oportunidade de salvação para os que se arrependessem e entrassem na arca com Noé. Então, Deus ali tirou apenas Noé, né? A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, e Noé foi a semente para que continuasse ali a nossa história. Mas essa foi a preparação, o começo da preparação, né? Aí o início do plano, né, parágrafo 1 aí, no parágrafo 1, né, o plano da vinda de um Salvador foi anunciado a Abraão. Desde lá de Abraão, que já seria anunciada a vinda de Cristo. Deus fala para Abraão, né, Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, se você pode contar. Né, ele falou que a descendência dele seria como a areia do mar. Mas como assim, se Abraão era mortal? A família de Abraão era toda mortal. Como que a descendência ia ser como a areia do mar? Deus já estava falando para Abraão de Jesus. Todos os profetas, todos os homens que Deus levantou, foi para anunciar, para dar uma direção para o povo que viria aquele que os salvaria, que nos religaria a Cristo, a Ele novamente, a Deus novamente, né? Isso que Jesus fez, que Deus fez. A instrução do povo, né? Aí na página 169, na preparação de Israel para a vinda do Messias, Deus ensinou 3 grandes verdades ao povo. E para isto, fez o uso de 3 grandes meios. Aí tem essas 3 grandes verdades, nós vamos estar lendo ela aqui. Está na página 169, né? Aí tem 1, 2, 3, as grandes verdades, né? Lá embaixo, no terceiro, níveis de precisão na predição do Antigo Testamento. Jesus e os apóstolos consideravam todo o Antigo Testamento como uma preparação ou predição para a vinda de Jesus. Não apenas algumas poucas passagens messiânicas, né? Lucas nos relata isto. Lucas é um dos evangelhos, né, que mais relata sobre pontos no Antigo Testamento que anuncia a vida de Cristo. Ou seja, textos que estão em Lucas e também nos outros evangelhos, também nos livros de Atos, que são correlacionados com textos do Antigo Testamento falando da vinda do Salvador. Vamos lá para a página 170, né? Que aí também vai falar um pouco da preparação. Aí, ó, o Antigo Testamento, como messiânico por extensão, o Antigo Testamento prescreve os ideais morais e espirituais que nenhum homem conseguiu realizar até a chegada de Cristo. Ou seja, eles ali fala dos ideais, da preparação, também falando da preparação para a vinda de Cristo. Na página 170, lá na letra B, está escrito assim: a preparação entre as nações, né? O entendimento de muitos, né, é que o mundo greco-romano estava preparando política, intelectual e moralmente para a chegada de uma religião universal como a que Jesus trouxe. Emil Brunner, que é o nome aqui do escritor, ele levanta essa tese aqui, aponta 5 aspectos nessa preparação que apresentamos resumidamente, né?
Aí aqui tem os aspectos que ele apresenta, né? O primeiro, né, as campanhas de Alexandre, do Império Romano, e aí vão os aspectos. Na página 171, aí no 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, né, tá escrito assim, ó: o mais impactante foi o uso do grego como língua mundial, embora fosse um grego básico, que cristãos de língua hebraica falavam, bem como os missionários cristãos era uma língua entendida em toda parte. Não é por um acaso que o Novo Testamento chegou a nós apenas nessa língua. A língua de Atenas e de Alexandre, o Grande, e não na língua da Palestina, que Jesus falava. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito todo em hebraico e o Novo Testamento todo escrito em grego. Mas se eu perguntar assim, mas qual grego que foi escrito no Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. A palavra koiné no grego quer dizer comum. O grego que foi escrito no Novo Testamento era o grego que Jesus falava. Jesus falava grego e aramaico. O grego koiné era o grego comum, o grego que era falado em todos os lugares, em todos as pequenas aldeias, em todas as sinagogas, em qualquer lugar naquela região e naquela época. Era o grego comum. Não era o grego das escolástica, né, dos grandes filósofos daquela época, que era mais difícil de ser entendido. O grego dos estudiosos, não era esse grego que era falado. Hoje nós temos aí 2 ou 3 versões da língua grega, mas o mais usado é o grego koiné, o qual foi escrito o Novo Testamento. Mas por que foi usado o grego koiné? Porque era o grego que Jesus levava a qualquer lugar, a qualquer pessoa, a qualquer um doente, a qualquer casa, aonde ele fosse falado, ele era entendido. Por isso que foi-se usado essa língua grega. Tem muita matéria aqui para ler. É muito importante lermos essa matéria para conhecermos sobre a história, né, que relata tudo que Cristo, tudo sobre Cristo, né? Página 172. No segundo parágrafo aí, né, tá escrito assim, ó: Cristologia na história. Cristo, segundo Paulo, se constituiu no ministério de Deus. Lá em Colossenses 2:2. Por isto dá o que pensar. Sua natureza foi grandemente debatida nos 5 primeiros séculos. Passou pela consideração de vários concílios. Vejamos as diversas interpretações cristológicas dos primeiros séculos em um breve resumo das tendências que se seguiram. Aí, correntes cristológicas nos primeiros séculos. Isso aí é muito importante nós sabermos. Não que nós venhamos a gravar isso aí, colocar isso na nossa mente, porque não vale a pena, mas é importante nós sabermos isso. Nos primeiros séculos, né, foram levantadas essas heresias aí, né, essas correntes cristológicas aí nos primeiros séculos. Né? A primeira dela está aí, ó, ibionismo. Aí tem, ó, os ibionitas surgiram no começo do segundo século. O nome, segundo Hipólito e Tertuliano, deriva de Ebião, o fundador da seita, mas outros opinam com o nome, que o nome vem do termo hebraico traduzido por pobre, ou seja, essa heresia aí dizia que afirmava que Jesus era pobre, né, uma reverência ao humilde título da comunidade judaica cristã de Jerusalém. Os ebionitas negavam a natureza divina de Jesus. Ou seja, esses camaradas aí, o ibionismo era uma heresia, que eles negavam a natureza de Cristo, tanto a humana, a divina. Eles afirmavam que era impossível Deus habitar, a natureza divina habitar no homem. Segundo, docentismo, né? A palavra doceta vem de doken, né? Parecer, né? No grego é doken, parecer. O docentismo, ele fala, parece, isso aí é um parecer. Negavam a natureza humana de Jesus. Eles falavam, não, se ele é humano,
ele não é Deus. Eles achavam impossível um Deus ter uma natureza humana. Eles não aceitavam o fato de Jesus ter as duas naturezas, a divina e a humana. O terceiro, né, arianismo, né? Ário, sacerdote norte-africano, parecer ter nascido na Líbia. Ário negava a integridade na natureza divina de Jesus, ou seja, ele negava a integralidade. Ele fala, não tem como duas naturezas se integrar. Uma natureza humana e uma divina, uma com poder divino, poder celestial, e uma natureza humana que não tem esse poder. Então eles negavam isso. E essas são as correntes cristológicas que eles levantaram aí, heresias para desvindar Cristo, na verdade, né? Até os dias de hoje nós temos isso. Aí tem aí o apolinarianismo, né? Depois, o quinto é nestorianismo, o sexto é eutiquianismo, né? Aí terminamos aí essas heresias aí. É importante sabermos o nome dessas heresias, mas não lermos isso aí, porque eles queriam mesmo era dizer que Jesus não era Deus, que Jesus não tinha natureza divina, não tinha natureza humana. Era isso que eles estavam querendo dizer. Na página 175, aí tem a conclusão de Calcedônia. Isso é muito importante nós lermos aí esse primeiro parágrafo que diz assim, ó: 2 concílios foram de suma importância na formulação da doutrina de Cristo. O de Nicéia, em 325, e o de Calcedônia, em 451. E isso tudo esses concílios aí antes de Cristo. Tá? O que pôs fim a todas as controvérsias até então levantadas foi o concílio de Calcedônia. Sua conclusão foi que Jesus Cristo tinha a natureza humana completa e também a natureza divina completa, e que as duas naturezas estavam unidas numa só pessoa em Cristo. Citamos abaixo a definição de Calcedônia conforme Werner Greden. Gruden, mais ou menos isso aí, não sou muito bom com inglês. E aí, no segundo parágrafo, aí está escrito que foi que Calcedônia, né, entendeu, e foi muito importante esses 2 concílios, porque eles fundamentaram a natureza de Cristo. Eles desmantelaram todas as heresias que levantaram aqui, igual nós passamos aí, lemos antes, que diziam que isso não poderia ser. Então, esses 2 concílios ocorreu, né, como aconteceu vários concílios, esse foi os mais importantes. Né? Vamos para a página agora, né? A página 176, né? Que aí vai falar de Calcedônia, você vai dar uma lida aí, né? E na página 177 já fala da natureza de Cristo, né? Ó, no primeiro parágrafo. Tudo visto e tendo visto o desenvolvimento do pensamento cristão sobre a pessoa de Cristo na história, vamos agora examinar o que as Escrituras nos ensinam acerca da natureza dele. Em princípio, já podemos afirmar que, segundo as Escrituras, Jesus Cristo é tanto divino quanto humano. Muito importante nós sabermos isso. Jesus foi tanto humano quando estava na terra, né? Agora ele está à destra de Deus. Mas Jesus ele era tanto humano como tanto divino. Jesus, foi possível que Jesus nascesse, foi a necessidade que o Pai, que Deus viu, que Deus tinha, que ele nascesse como homem, vivesse como homem, para que as pessoas, esse era o propósito de Deus, para que as pessoas pudessem aceitá-lo. E nem assim foi possível. E aí na letra A vai falar da natureza divina de Cristo, né? Aí evidências no Antigo Testamento que vão falar da sua natureza, você vai dar uma lida aí, isso é muito importante. Aí tem as evidências no 2 aí, no Novo Testamento. É muito importante também você dar uma lida aí, tá? Eu estou falando aqui bem rápido, porque essa matéria é muito grande, para não ficar uma aula muito extensa para você aí. Mas você vai dar uma lida aí em alguns lugares e com certeza você vai conseguir entender muito bem, né? Já é a sua área, né? Essa área, então, não vai ser difícil. A página 178, né?
Letra C, ó. As prerrogativas divinas de Cristo. Ele disse ter toda a autoridade no céu e na terra. É muito importante nós lermos isso aí também. Você lê aí em casa, né? Mateus 28, 18, vai falar da sua natureza divina. Quando ele fala, eu tenho todo o poder no céu e na terra, ele está dizendo, eu sou divino e humano. E as duas naturezas foi fundida em Cristo como nós somos, né? Como nós fomos fundidos com ele. Nós somos, Deus é triuno, né? Eu não gosto de falar trino, que o trino fala mais da trindade, né? E Deus é triuno, Deus não é três em um. E assim também somos nós, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós também somos assim. E nós temos essas duas naturezas, como Cristo também. Nós temos a natureza divina, a natureza de Cristo, a natureza de Deus, que foi implantada em nós quando Deus nos criou, né? E temos a natureza pecaminosa, que foi implantada em nós lá no Éden, quando o homem caiu. Eu não gosto de falar muito quando Adão, né? Quando o homem caiu. Então nós temos essas duas naturezas. Jesus tinha duas naturezas, a humana, sem pecado algum, e a divina. Nós temos as mesmas naturezas, porém, a nossa natureza humana, ela é pecaminosa por causa do pecado. Cristo não pecou. Na página 178, você vai ler aí, lá na letra B, lá no finalzinho, vai falar da natureza humana de Cristo, né? E depois aí vem as evidências, né, da humanidade de Cristo, né, na página 179, né, evidências da humanidade de Cristo. Sua vida humana foi natural. Jesus Cristo viveu como qualquer ser humano. Ele está na lista das genealogias humanas, né? Então, os versículos bíblicos. Seu nascimento foi normal e humano, né? Seu crescimento, seu desenvolvimento, aparentemente foram normais, né? É o que nós lemos na Bíblia. Ele esteve sujeito às limitações físicas, como cansaço, né? Fome, muitas coisas aí. Sofreu intensa agonia de alma e corpo antes da morte física, né? Ele experimentou todas as categorias de emoções humanas, alegria, né? Tristeza, amor, compaixão, surpresa, né? Padeceu e morreu nas mãos dos homens. Todos esses fatores indicam que Cristo era perfeitamente humano. Ele teve uma vida religiosa, ele foi religioso como um judeu, participou da adoração pública, enfim, aí você vai ler aí os relatos, as evidências da natureza da humanidade de Cristo. Página 180, né? Vai falar também ainda a necessidade da humanidade de Cristo, aí no número 2, tá? Você vai, aí tem aí, ó. Primeiro, passa para possibilitar uma obediência representativa. Segundo, para compadecer-se de nós, né? E aí tem vários pontos aí, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, né? Quarto, vem vários aí. Na página 181, né? Ó, a permanência da natureza humana de Cristo, né? Como que essa natureza deles permaneceu humana. Vai falar um pouco também sobre isso, né? A união das duas naturezas em Cristo, na letra C, na página 181, tá? E aí você vai continuar na página 182, né? A concepção, as concepções diversas, é importante você dar uma olhada aí, também nessas concepções, né? Aí vai falar um pouco da escatologia, é importante, já indo para o final da matéria, né? Na página 184, vamos falar dos aspectos a serem considerados acerca da união das duas naturezas. Você vai ler a página 184, 185, que vai falar sobre essa união. Como que essa união dessas duas naturezas poderia, como ela ocorreu, isso é muito importante. O efeito da união das naturezas, né, das duas naturezas em Cristo. Página 186. Esse efeito aí dois parágrafos aí bem pequenos que diz assim, ó. Com a união das duas naturezas em uma só pessoa, Cristo tornou-se o perfeito mediador dos homens. Está escrito aí os versículos bíblicos. A união do divino com o humano em Cristo trouxe a glória do Filho de Deus para o homem e a morte do homem para o Filho de Deus. Sem dúvida,
Este foi o maior efeito da união. Muito importante. Segundo parágrafo, depois de provar e vencer a morte, Cristo foi glorificado, retornando ao seu estado de glória eterna. Os versículos aí. Ele está sentado sobre o trono do universo junto ao Pai e deixou preparado o caminho para a glória, para a glorificação dos que o seguem. Ele é para sempre Deus, homem, glorificado. Os versículos bíblicos. Aí os estados e os ofícios de Cristo, aí vai falar dos ofícios, né? Quais são os ofícios de Cristo? Ele tinha algo a se cumprir aqui na terra. Qual os ofícios, né? Aí os estados de Cristo, já na página 187, vai falar aí dos estados da humilhação. É o estado, né? O estado da exaltação, né? Aí está falando também dos ofícios. Nós vamos pular a página 190 ainda, falando dos ofícios, e 191. A página 192 ainda fala um pouco, né? E aí na página 193 também vai falar dos ofícios. Lá vai falar, essas páginas que nós passamos aí, vai falar da humilhação, né? O estado da sua humilhação. A partir da página 93 vai falar dos ofícios, né? Aí também na página 194, os ofícios proféticos, né? O ofício profético. Na página 196, o ofício sacerdotal. Vou estar explicando aí o que é o sacerdote, né? Sabemos que Jesus foi o sacerdote real, sacerdote sem pecado, o único sacerdote capaz de nos ligar a Deus novamente. Quando o homem pecou, nós fomos desligados de Deus. O único homem que viu Deus, andou com Deus, falou com Deus, viu Deus face a face foi Adão. Depois disso, ninguém nunca mais viu Deus. A Bíblia diz que nenhum outro homem viu Deus. Viram uma sarça pegando fogo, ouviram uma voz, ouviram fogo, veio por meio de um anjo, mas face a face com Deus, andar com Deus, conversar com Deus, apenas Adão, lá no Jardim do Éden, porque Adão não tinha pecado. Adão era como Deus, Adão era administrador de Deus na terra. Adão não tinha pecado, então Adão tinha contato com Deus diariamente. Depois disso, ele foi destituído dessas coisas. Então, o nosso sacerdote real é Cristo. Nenhum outro sacerdote seria capaz de fazer essa ligação novamente. Os sacerdotes, os profetas, ao qual toda a Bíblia fala, foram levantados para apenas nos dar uma direção e falar e profetizar esse profeta sem pecado, o Messias, o Salvador. Na página 198, vai falar da expiação. Essa é uma parte bem bacana, porque entendemos bem essa parte. Todo cristão, né, que lê Bíblia entende bem da expiação, sabe como era expiado o pecado antes de Jesus, né, na forma de sacrifício, né, tinha cada um conforme o seu pecado. Ali tinha o tipo de animal a ser sacrificado, né, o sacerdote. Ele ia até o povo, ouvia o pecado do povo, levava ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para falar com Deus e levar o pecado do povo para a expiação, e Deus assim pedia o sacrifício de animais para perdoar o pecado da humanidade. Então aí na página 198 vai falar da expiação, né? A necessidade da expiação, né? E vai falar de Cristo como esse expiador de todo o pecado de todos os homens. Na página 199, letra B, o significado da morte de Cristo, né? E aí embaixo, aí, número 1, tem umas teorias do acidente. Aí levantaram umas teorias, né? Não é muito bom, não é bom não, são coisas que não vai acrescentar-nos nada no aprendizado. Aí foram teorias que foram levantadas tentando fundamentar o que a sua morte significava na época. Aí tem aí a teoria do martírio, né? Alguns afirmam que Jesus morreu como um mártir em defesa da causa da causa que havia abraçado, né? A morte de Jesus mostrou sua integridade e fidelidade e a verdade aos seus os princípios, né? Assim ele deixa para nós apenas um belo exemplo para ser emitido. Nossa, que apenas um belo exemplo. Então assim,
Essas teorias não vai nos acrescentar entendimento nenhum, mas é bom nós sabermos que elas existiram. Existiram teorias, né, para fundamentar a morte dele, para dizer por que ele morreu. Aí tem essas teorias aí na página 2200 e na 201 também. Ainda vai falar dessas teorias. Tem bastante matéria aí, Tati, para você ler. Tá? Mas você dá e vai dando uma pincelada. É importante que você leia algumas partes dessa matéria e conclua aí esse trabalho, para que o ano que vem aí você comece firme, sem ter aula para trás. Na página 202, né, fala da teoria, ainda falando das teorias, né? E na 203 vai falar temas básicos da expiação, vai falar da expiação. Aí estão os temas, né? Sacrifício, substituição, vai falar da expiação. 204, né? Propiciação, né? Reconciliação e redenção. Na 205 já vai falar da redenção. Uma vez que estávamos escravizados ao pecado, à morte e a Satanás, precisávamos de alguém que nos proporcionasse redenção. Quando falamos em redenção, vem à mente a ideia de resgate, né? Resgate é o preço pago para redimir alguém da escravidão ou cativeiro. Assim, a morte de Cristo foi um preço pago para a nossa redenção do pecado de Satanás e da morte. É muito importante aí ler alguns versículos também que vai nos falar sobre isso aí. Enfim, e aí nós chegamos no capítulo 10, que é a próxima aula. Eu vou estar lendo o trabalho bem rápido aqui, e esse trabalho está todo dentro da matéria do livro, tá? Para você concluir aí, não está difícil, é um trabalho muito fácil de fazer. Nós não procuramos aplicar, por exemplo, não costumo aplicar coisas que não estão dentro da matéria. Se não tiver na matéria, vai estar dentro da Bíblia, mas relacionado ao mesmo assunto. Por quê? Para que na execução do trabalho, o aluno ele possa ler a matéria. É isso que todo estudo bíblico, todo estudo de teologia, de seminário, todo estudo sobre Deus, né, relaciona, né, ele quer fazer com que o aluno entenda a matéria. Não é dificultar, não é colocar coisa difícil, não. A intenção de todo estudo bíblico é fazer os alunos, nós seres humanos, pensar e entender. E esse é o fundamento de estudo bíblico em qualquer área, seja seminário, em qualquer área. Enfim, é um questionário aí para ser feito. A primeira pergunta do questionário, esse questionário vocês podem me responder até pelo WhatsApp, né? As respostas ali, coloca a letra, né? R, resposta da questão, tá? E aí põe a resposta, não precisa se prolongar muito, mas pode me enviar de qualquer forma, tá? A primeira pergunta aí, né, na letra A, o que significa a palavra cristologia? Você vai me dizer o que significa essa palavra e em que ela compete. Em que compete estudar teologia, cristologia? O que eu vou entender? Em que ela compete? O que ela significa e o que ela vai me relatar? O que ela vai me fazer entender? A letra B. Em quais capítulos bíblicos está descrito a preparação para a vinda do Salvador? E de quais livros são? Aí você vai me responder. Está tudo dentro da matéria, né? Nas duas primeiras páginas da matéria aí. Letra C. Quantas grandes verdades Deus ensinou ao povo para preparar os mesmos para a vinda do Salvador? Cite quais são, né, essas verdades, né? E aí eu coloquei uma observação, né? Nessa questão somente o início da frase. Não precisa colocar as 3 grandes verdades lá, que elas são imensas, né? Então não vai precisar. Esse trabalho ele está todo dentro da matéria do capítulo 9. E está em sequência o trabalho, tá? Não está de trás para frente, lá não. O trabalho, eu gosto de colocar o trabalho em sequência. Vai ter página ali que você vai encontrar uma resposta, outra página não, outras 2 páginas não, outra sim, e assim sucessivamente.
mas eu gosto de colocar o trabalho em sequência de acordo com a matéria. Você vai descorrendo a matéria e vai fazendo o trabalho sem dor de cabeça, sem se preocupar. A letra D, segundo Hebreus 7, versos 26 a 28, qual sacerdote o autor de Hebreus relata? Relata ou revela, né? A letra E. Existem textos bíblicos que está profetizado a presença pessoal divina. E quais são? Né? Somente siglas e números, né? Tem os versículos ali onde está profetizado essas coisas, tá? A letra F. Qual língua mundial os cristãos de língua hebraica falavam e onde ela era entendida? Tá? A G. Em quantas línguas o Novo Testamento foi escrito? H. Quais mitos cristológicos foram indagados nos primeiros séculos? Aí você vai citar aí o nome dos mitos, né? E cite o nome deles. Desses mitos aí, cristológico aí, dessas correntes cristológicas aí. O que aí aqui já é uma pergunta relacionada a outra também, né? A número 9, né? Que diz assim: o que esses mitos tentavam provar para o povo? Descorra com suas palavras, seguindo a matéria. Ou seja, o que esses mitos tentavam provar? O que eles tentaram provar? O que eles tentaram dizer que Jesus não era, que não era possível? Aí você vai escrever com suas palavras, tá? O que não podia ser. E aí na letra J, né? Quais os dois concílios que foram importantes na formulação da doutrina de Cristo? Né? Letra J, tá? Letra L. O que esses concílios fundamentaram? Tá? Letra M. Quantas naturezas Cristo possui? E quais são? Né? N. Quais textos bíblicos que afirmam que Jesus é Deus? N. Na letra O. Cite as evidências da humanidade de Cristo. Tá? Aí a letra P. Quais os estados pessoais de Cristo? Né? Tá tudo dentro da matéria, como eu já falei. Né? Letra O, P, letra K. Qual o profeta que mais anunciou a vinda de Cristo e como ele é chamado até os dias de hoje? Tá dentro da matéria também. Esse foi um profeta que mais anunciou e até hoje ele é chamado, né, por esse nome. Né? Letra K. A letra R. Segundo o Evangelho de João, né, capítulo 17, verso 5, o que Cristo recebeu depois da humilhação de sua entrega? Essa questão aqui está na Bíblia, tá? O livro aí fala um pouco, né, dessa humilhação, né, o que foi que ele recebeu, mas a base mesmo está lá na Bíblia, né, em João 17, verso 5. Letra S, né, quais são os ofícios de Cristo? Né? Na letra T, o que significa a palavra expiação? Tá? Na letra U, né, quais teorias se deram para a morte de Cristo? Né? E na letra V, quais os temas da expiação de Cristo? Tá? Essa foi a nossa aula de Cristologia. Tá? Essa matéria eu apliquei, eu tentei correr um pouco agora para não ficar uma aula muito pesada, muito extensa. Lá, quando nós demos, ela demorou mais um pouco, por causa que tivemos a necessidade de parar um pouco, né? Foi levantado algumas questões, algumas perguntas, mas nada que estejam fora de tudo que eu falei aqui. E eu tenho certeza que ficou um pouco melhor para que você possa entender e aí fazer o trabalho. Tá? Tenha uma boa aula aí, né? E que Deus possa te abençoar e que Deus possa te fortalecer para que você não desista, pois estudar seminário é um dos estudos, né, que as igrejas promovem, né? Algumas igrejas, não são todas, mais rico em aprendizado bíblico, né?
no seminário, o primeiro ano é um pouco assim mesmo difícil, né? A gente vai ter essa dificuldade, mas o segundo ano você já está mais à vontade, já está mais mergulhado, né? Então fica mais fácil. Amém? Espero que você consiga aí assistir a aula completa e fazer seu trabalho, né? E que Deus te abençoe. E estaremos juntos aí na próxima aula, em nome de Jesus.